te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Mateus 22 verso 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 23 verso 22. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Mateus 26 verso 61. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Mateus 26 verso 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 27 verso 40. E dizendo, tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27 verso 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, e sou filho de Deus. Mateus 27 verso 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, e Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27 verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Marcos 1 verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1 verso 14. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. Marcos 1 verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Marcos 1 verso 24. Dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 2 verso 7. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos 2 verso 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Marcos 2 verso 26. Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Marcos 3 verso 11. E os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Marcos 3 verso 35. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Marcos 4 verso 11. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Marcos 4 verso 26. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Marcos 4 verso 30. E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? Marcos 5 verso 7. E, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos 7 verso 8.
Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Marcos 7 verso 9. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7 verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos 8 verso 33. Mas ele, virando-se, e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retirate de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Deus te abençoe por ter ouvido até aqui a sua palavra.